Olá, eu me chamo Raquel Cunha e vou fazer agora a apresentação do nosso trabalho de pesquisa para a 10ª jornada acadêmica da UFOPA, com o tema silagem de resíduo de acerola da indústria processadora de frutas com 5 níveis de ureia. Introdução. A baixa oferta de forragem tem se tornado um dos maiores entraves na produção de rebanhos. Uma das medidas utilizadas para solucionar problemas de altos preços de suplementos proteicos e grãos de cereais é o uso de silagem de resíduos agroindustriais de frutas, que, associados aos aditivos químicos, melhoram seu desempenho nutricional. Além de ser uma alternativa de fácil acesso e barata, contribuem com a preservação do meio ambiente, evitando o descarte inadequado desses resíduos. Objetivos: avaliar as características fermentativas e bromatológicas da silagem de resíduo de acerola adquirido da agroindústria processadora de frutas, com 5 níveis de ureia, 0,05, 1, 1,5 e 2% na matéria seca. Foram realizadas coletas de resíduos em 2 agroindústrias do município de Santarém, em seguida levadas ao laboratório, onde foi realizada a homogeneização do resíduo mais da ureia e feita a compactação em mini-silos de PVC e fechados, evitando assim a aerobiose, distribuindo esses silos em 5 tratamentos. Utilizamos o delineamento inteiramente casualizado com 5 tratamentos e 4 repetições, onde todos os tratamentos com o resíduo de acerola foram submetidos a uma porcentagem diferente de ureia, T1 0%, T2 0,5%, T3 1%, T4 1,5% e o T5 2,0% de ureia. Feita a abertura dos silos após 45 dias de fermentação, esse material foi submetido às análises de determinação de matéria seca, matéria mineral, matéria orgânica, FDN, FDA e pH. Aqui tem uma imagem com essa silagem no dia da abertura do silo. Desse material foram retirados 500 gramas e levados à estufa de circulação de ar, forçada de ar, a uma temperatura de 55 graus, num período de 72 horas. Após a secagem, esse material foi levado para fazer a moagem no moinho de facas, utilizando uma peneira de 1 milímetro. Os dados da estabilidade aeróbica foram submetidos à análise descritiva e as médias químicas bromatológicas foram analisadas através do programa CISVAR. Como nós podemos acompanhar aqui na figura 7, no ensaio de estabilidade, a aferição da temperatura da silagem. A avaliação sensorial das silagens ocorreu de acordo com a metodologia descrita por Meyer et al. 89. Foram considerados aspectos relacionados a odor, coloração, manipulação, para as quais as silagens receberam pontuações, e a partir da soma das pontuações foram classificadas com relação ao valor nutritivo, onde nós vamos poder acompanhar nas tabelas a seguir. Tabela 1 aqui representando a avaliação sensorial das silagens quanto ao valor nutritivo. Como parâmetro nós tínhamos a pontuação de 21 a 25, onde nós alcançamos em todos os tratamentos a pontuação de 25 pontos, classificando essa silagem como boa a muito boa. Aqui na tabela 2, nós podemos acompanhar a avaliação sensorial das silagens em relação ao aspecto sanitário, onde nós tínhamos aqui a pontuação parâmetro de -6 a -10, onde em todos os tratamentos, conforme a pontuação, alcançamos -10, indicando que essa silagem está em avaliar a possibilidade de risco, não estando adequada para uso. Na tabela 3, nós podemos acompanhar a composição química bromatológica das silagens no tempo de 0 horas, com 45 dias de fermentação. Em todos os tratamentos houveram diferenças significativas entre todas as variáveis, mas as silagens com 0,5, 1 e 2% de ureia foram as que apresentaram as maiores teores de matéria seca. As matérias minerais da silagem foram superiores nas adições de 1,5% de ureia. Por outro lado, os teores de matéria orgânica foram inferiores, com adições de 1
e 1,5% de ureia. E os teores de FDN, FDA e digestibilidade da matéria seca apresentaram aumento significativo com os incrementos de ureia na composição. E os teores de NDT foram menores nas silagens sem adição de ureia, sendo que os valores de NDT, quanto maiores, melhor será a digestibilidade desse alimento. Aqui na figura 8, nós podemos acompanhar o comportamento das silagens em relação à temperatura, em relação ao tempo. As silagens com 0% de ureia foram as primeiras a demonstrar instabilidade, sendo que houve uma perda bem aqui no tempo de 108 horas, onde essas silagens entraram em deterioração, necessitando o descarte. Essa deterioração sendo justificada aí pela ação dos micro-organismos e suas atividades metabólicas. Quanto ao pH, foi observado que o tratamento com 0% de ureia foi o que se manteve ideal, com um valor de 3,89 até as 72 horas de exposição aeróbia. Conclusão: nós podemos acompanhar a eficiência da ureia, em relação à fermentação da silagem. A silagem com 0,5% e 1 e 2% de ureia apresentaram maiores teores de matéria seca. Os valores de FDN, FDA e digestibilidade da matéria seca apresentaram um aumento significativo, com os incrementos de ureia na composição. Em contrapartida, os teores de matéria orgânica foram inferiores com as adições de 1 e 1,5% de ureia. Já os resultados de nitrogênio e digestíveis totais foram menores nas silagens em adição de ureia. Quanto à análise sensorial, as silagens foram classificadas como boa, muito boa nos aspectos nutritivos e a avaliar a possibilidade de risco quanto aos aspectos sanitários. Em relação ao pH, as silagens sem ureia mantiveram o pH ideal até 72% de exposição aeróbica e a temperatura das silagens sem ureia foram as primeiras a apresentar a instabilidade aeróbia.